Então vamos lá, gente. Eu vou começar então. Meu nome é Jordana, para quem não me conhece, e quem está comigo aqui hoje conduzindo esse bate-papo é a minha amiga e colega de trabalho, Cris. É com muito prazer e alegria que a gente recebe vocês aqui na nossa primeira roda de bate-papo literário online sobre literatura de autoria feminina. Então, há algum tempo já que eu venho gerando uma semente para executar um projeto que se volte à leitura de escritoras. E tudo começou com um namoro meu de um projeto do Leia Mulheres, não sei se vocês conhecem, que é um projeto nacional, que é lindíssimo e tem feito sucesso onde quer que ele aconteça. E só para constar, esse namoro ainda não acabou, porque eu pretendo ainda implementá-lo ele em Paranaguá, tá? E agora, né, nesse período remoto, durante a pandemia, essa semente, essa ideia, ela recebeu um start, né, de algumas ações como essa aqui que a gente está fazendo hoje, e é por isso que eu acredito que chegou a hora de plantar essa semente e torcer para que ela germine no coração de todo mundo aqui, para que a gente faça isso acontecer. Bom, infelizmente, nós ainda nos deparamos com um mercado editorial restrito, né, no qual as mulheres ainda não atingiram, né, tanta visibilidade. E é por isso que nós nos posicionamos, eu e a Cris, e resolvemos focar nas escritoras clássicas e contemporâneas, que nos deleitam com seus versos e prosa. Então, a gente vai falar a gente pretende falar de várias, né? Então, hoje, para nós, é só o primeiro encontro. Então, nós temos essa pretensão de continuar. E também sem nenhuma pretensão muito puramente acadêmica, né? Nós queremos, antes de tudo, nos posicionar enquanto mulheres leitoras, né? Que leem outras mulheres. E queremos compartilhar com vocês como que nós somos tocadas pela arte de tantas autoras, né, que merecem prestígio e reconhecimento pelo que elas pariram e parem no nicho literário. E hoje começa o nosso bate-papo Elas por Elas, que abre suas portas a todas que queiram compartilhar suas leituras de autoria feminina. E agora eu vou deixar a vez para a Cris, para que ela inicie com a escolha dela da vez, tá bom? Obrigada. Todos estão me ouvindo? Ok. Bom, quero dizer que eu estou muito feliz, porque além de ser a primeira live da minha vida, e a primeira a gente nunca esquece, né? Esse projeto que a Jordana falou algum tempo atrás, eu não sei porque na ocasião a gente não levou essa ideia adiante, mas é um projeto também que eu tenho um carinho muito grande, porque a minha vida como leitora está repleta de autoria feminina. Então, pensando aqui na literatura brasileira, eu sempre li muito Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Lígia Bojunga. Durante muito tempo eu estudei a obra da Adélia Prado, que é uma escritora mineira. Então, durante muitos anos, uns 15 anos, eu só estudava Adélia Prado. E assim como a Jordana pesquisa no doutorado dela uma escritora, eu também, na minha tese de doutorado, pesquisei uma poeta, uma escritora. E aí, então, esse espaço para a gente é muito importante para compartilhar as nossas leituras de autoria feminina. Como a Jordana falou, é um espaço de divulgação de autoras que durante muito tempo foram silenciadas, foram menosprezadas, foram, né, consideradas secundárias no cânone. E um espaço como esse, eu acho que legitima e dá uma continuidade à literatura de autoria feminina. Então, para começar, eu escolhi uma escritora portuguesa, não sei porquê, enfim, entre tantas eu escolhi uma portuguesa, que é a Matilde Campilho.
que foi me apresentada, inclusive, por uma aluna, pela aluna Evelyn, que concluiu o curso ano passado, e ela me apresentou uns poemas dessa autora. Então, se vocês clicarem lá no YouTube e colocarem Matilde Campilho, vocês vão encontrar vários poemas dela. E são lindíssimos, né? Ela narrando com o português de Portugal e algumas imagens ali muito poéticas, muito sensíveis. E eu fiquei tão encantada quando vi esses vídeos que eu comprei o livro, que é esse aqui, chamado Jockey, que é o único livro de poesias que ela publicou até agora. E ela recém lançou um livro de prosa, de contos. O lançamento foi em Portugal no início do ano, mas eu creio que nem aconteceu por causa da pandemia, então é um livro que eu nem tive acesso ainda. E esse daqui foi publicado em 2014, então já faz aí um tempinho. E teve um sucesso extraordinário, teve um sucesso que nem a própria Matilde esperava e nem a própria editora que a lançou esperava, porque em Portugal já teve 4 edições e o livro se esgotou rapidamente, e aqui no Brasil só teve essa edição e também o livro se esgotou em poucos dias. E ela foi considerada um fenômeno, tanto aqui no Brasil como em Portugal. E por que aqui no Brasil? Porque a Matilde Campilho se diz uma poeta nômade. Ela, desde muito jovem, ela tem 38 anos hoje, mas desde muito jovem ela transitou pelo mundo. Ela morou em vários lugares, ela viajou muito. E ela tem uma relação com o Brasil muito significante, porque durante 2010 a 2013, ela morou no Rio de Janeiro. E ela veio morar aqui porque um grupo de amigos disse que ela tinha que conhecer o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a cara dela. E se vocês pesquisarem ali a imagem dela, a face dela, até a Jordana acho que já está imaginando o que eu vou falar, ela tem assim um cabelo meio selvagem, ela parece da praia, ela parece muito do litoral, ela combina com o Rio de Janeiro mesmo, né? Então ela é sempre bronzeada e ela sempre diz que gosta de espaços abertos, ela gosta da praia, ela gosta da rua, ela gosta desses espaços amplos. E tudo isso está expresso na poesia dela. Então ela é uma poeta que consegue transformar em lirismo, transformar em poesia tudo aquilo que ela vê na rua, tudo aquilo que ela vê enquanto caminha, enquanto passeia pela praia, enquanto ela visita restaurantes. A poesia dela está, portanto, repleta dessa vivência da rua. Ela acaba resgatando aquilo que no século XIX o Baudelaire anunciou que é o poeta... Ai, desculpa que acho que travou aqui, vocês estão me ouvindo? Ai, desculpa, apareceu, ficou tudo preto aqui de repente. Então, ela resgata uma tradição que vem do século XIX, do poeta francês Baudelaire, que o Baudelaire era o poeta que fazia o palco, a rua era o seu palco lírico, né? O muro era a sua escrivaninha, a janela era a sua escrivaninha. Então, era uma poesia voltada para essa amplidão da rua, para aquilo que acontecia diante dos olhos dele. E ela resgata, então, na sua poesia, essas imagens da rua. Tanto que, ao ler os poemas, e esse livro aqui é muito interessante porque ele tem poemas em prosa também, e mesmo os poemas que têm mais a divisão dos versos, ao ler a gente sente que é muita oralidade. Nós sentimos que é uma poesia que quase nem tem a pontuação, né? Então você vai lendo como se fosse prosa mesmo, apesar de às vezes ter a divisão dos versos. E é muito interessante porque os poemas parecem conversas. Ela usa muito, escute lá.
Veja lá. Então, parece que ela está bem próxima do leitor, parece que ela está conversando com o leitor, né? E o que me encantou, várias coisas me encantaram nesse livro, mas uma delas é que a gente tem a consciência da passagem do tempo na modernidade muito veloz. Parece que o tempo passa, ou a vida, o trabalho, as coisas, o dia, tudo parece muito veloz, né? Tudo apressadamente. E aí ela fala muito desse tempo que voa, da efemeridade das coisas, da rapidez das relações humanas, da rapidez daquilo que ela vê, daquilo que ela vivencia num dia. Só que isso não traz uma angústia, como normalmente a gente tem essa ideia, né, de que sentir que o tempo passa muito veloz, de que tudo é muito rápido, traz uma angústia. E essa angústia não está presente nesses versos. Então, isso acabou me encantando muito, porque ela fala de como tudo no mundo é passageiro, tudo passa velozmente, tudo é efêmero, tudo é fugidio, mas tudo é belo, tudo é intenso. Existe uma intensidade, ela mostra essa intensidade que existe no efêmero, mas não com angústia, mostra com ternura, com leveza, né? E aí, eu vou ler, aqui na contracapa tem um pequeno texto, e eu acho que esse texto aqui resume muito bem o que é a poética da Matilde Campilho, e ela foi saudada por um escritor, por um crítico literário bem conhecido em Portugal, dizendo que a poesia dela era de pura selvageria, que também acho que é uma frase que resume bem o espírito poético dessa autora. E aí, aqui nessa contracapa, vem assim: o escritor é alguém que presta atenção ao mundo. O poeta talvez seja alguém que, ao prestar atenção, se espanta com o mundo e, sobretudo, consegue fazer a linguagem se espantar com ele e dar saltos. Pois este Joaquim, de Matilde Campilho, dá muitos saltos, a todo instante. São poemas em prosa, conversas por telefone, cartas para crianças, explosões de ternura. Passeando pelas ruas do Rio de Janeiro, perseguindo carros de bombeiro pelo Brooklyn, ou contemplando ondas gigantes de um balcão, sopra deste livro um vento de pura selvageria. E aí, lendo hoje um artigo sobre ela, o autor disse assim: olha, quando eu leio Carlos Drummond de Andrade, me dá um desânimozinho. Agora, quando eu leio Matilde Campilho, me dá um ânimozinho. E eu não sei, me dá um animozão, sabe? Não sei nem se essa palavra existe, mas me dá uma alegria. Mesmo diante de tudo aquilo que é passageiro, veloz, me dá muita alegria, me dá paz. É como se eu respirasse ao ler os versos, né? E ela tem uma frase, numa entrevista, num depoimento, em que ela disse assim, que um verso é uma pausa. E eu sinto essa pausa ao ler os versos da Matilde Campilho. Bom, então, esse livro traz toda essa atmosfera do tempo fragmentado, das imagens que nós vamos vivenciando todo dia e às vezes muito velozmente, mas nada disso, pelo menos para mim, leitora, não traz angústia, pelo contrário, traz um sentimento de leveza e um sentimento de que existe, então, uma intensidade e poesia no instante, né? E aí, para, enfim, ilustrar um pouco a poesia dela, eu selecionei um poema que se chama Príncipe no Roseiral. Depois vocês vejam ela lendo, porque é muito interessante. A escrita dela mistura, como ela morou no Brasil por 3 anos, ela mistura a dicção português do Brasil com português de Portugal, e
Agora, ela lendo o poema, ela é uma portuguesa, assim, de A a Z, né? Com sotaque, com a expressão, a dicção portuguesa. Mas, na escrita, ela vai oscilando entre o português daqui e o português de Portugal. E esse livro, como ele foi gestado, ele foi gerado enquanto ela morou no Rio de Janeiro por 3 anos, né? Porque ela morou aqui até 2013, o livro saiu em 2014. Ele mistura as duas coisas, ele mistura um pouco da dicção do português daqui, do nosso português, e do português de Portugal. Bom, e aí então, para vocês conhecerem um pouco, eu vou ler esse poema chamado Príncipe no Roseirão. Escute lá. Isto é um poema. Não fala de amor. Não fala de cachecóis azuis sobre os ombros do cantor que suspende os calcanhares na beira do rochedo. Não fala do Rolex, nem da bandeirola da Federação Uruguaia de Esgrima. Não fala do lago drenado na floresta americana. Não diz nada sobre a confeitaria fedorenta que recebe os notívagos para o café da manhã quando o dia já virou. Isto é um poema. Não fala de comoções na missa das 7, nem fala da porcentagem de mulheres que se espantam com a imagem do marido aparando a barba no ocaso. Não fala de tratores quebrados na floresta americana. Não fala da ideia de norte na cidade dos revolucionários. Não fala de choro, não fala de virgens confusas, não fala de publicitários de cotovelos gastos. Nem de manadas de servos. Escute só. Isto é um poema. Não vai alinhar conceitos do tipo liberdade, igualdade e fé. Não vai ajeitar o cabelo da menina que trabalha com afinco na caixa registradora do supermercado. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Isto é um poema. Escute só. Não fala de amor, não fala de santos, não fala de Deus. E nem fala do lavrador que dedicou 38 anos a descobrir uma visão quase mística do homem que canta e atravessa a Estrada Nacional 117 para chegar em casa ou em algum lugar próximo de casa. Então, esse é o poema que eu escolhi para ler. Depois, no final aqui, qualquer coisa, eu leio mais um outro, mais curto, ou um poema em prosa também, que eu separei um aqui, que eu acho lindíssimo. Mas é isso. Então, eu queria compartilhar aqui a minha leitura dessa poeta portuguesa contemporânea que expressa muito na sua poesia também aquilo que vivenciamos, aquilo que vimos, numa linguagem, eu acho que super antenada com aquilo que acontece, tá? É isso, primeiramente. Aí depois, eu agora passo a palavra para a Jordana vai apresentar a escritora que ela selecionou e depois nós continuamos a conversa e vocês podem perguntar e eu posso falar um pouquinho mais dela, tá bom? Cris, obrigada. Aqui nos comentários o pessoal já está falando que amou. Obrigada pelo presente. E eu queria fazer um comentário que eu já fiz para a Cris, mas daí eu vou compartilhar com vocês também, porque quando a Cris me mostrou essa autora, eu também fiquei muito apaixonada, achei que ela é genial e com certeza vai ser uma das autoras que eu vou consumir daqui em diante, né? E eu acho que esse também vai ser o espírito desses encontros que a gente pretende fazer, que é para a gente conhecer novas autoras, né? E dar força para as manas que escrevem. Bom, a autora que eu escolhi para hoje, eu acho que vocês já conhecem, né? Na verdade, eu escolhi uma obra dela só para falar com vocês, e o nome em inglês é Milk and Honey, né? Em português, ele foi traduzido para Outros Jeitos de Usar a Boca,
né? Não sei se vocês conhecem, da Rupi Kaur, acho que é assim que fala o nome dela. E para quem me conhece, sabe que eu sou mais da praia dos romances, né, e tal. Eu me debruço mais, gasto mais minhas energias acadêmicas, digamos assim, nos romances. Mas eu também consumo poemas, né? Menos que romances, eu confesso, mas eu consumo sim. E é muito interessante pensar como que os poemas eles me perseguem quando eu fico muito tempo sem procurá-los, assim, né? E é curiosíssimo como que nos lugares mais improváveis, para mim, pelo menos, eu de repente sou pega de surpresa pela poesia, por algo poético ou por poemas, né, por versos. E eu queria ler para vocês, eu vou começar já lendo um poema dessa obra, né, que foi o primeiro poema que me impactou, e eu nem estava com a obra na mão, assim. O que aconteceu é que foi pelo Instagram que eu vi o poema e de cara já foi foi uma experiência bem singular para mim. Eu vou ler para vocês agora o poema, o nome dele é Como Ele Me Toca. Ele tocou meu pensamento antes de chegar à minha cintura, ou meu quadril, ou minha boca. Ele não disse que eu era bonita de primeira. Ele disse que eu era extraordinária. Esse é o primeiro poema. Bom, isso na verdade aconteceu, esse primeiro contato que eu tive com esse poema foi em 5 de julho de 2017, né, que foi bem na época que o livro estourou no Brasil. E aqui no Brasil ele foi publicado por uma editora chamada Editora Planeta, tá? Que inclusive essa editora na época enviou várias cópias para YouTubers promoverem, né, outros jeitos de usar a boca, enfim, YouTubers conhecidos e muito consumidos pelo público, como Juju e tal. Eu até assisti a um vídeo dela da época, esses dias que eu estava me preparando para falar com vocês aqui. Enfim, e essa edição que eu tenho, que é de 2019, é a 38ª edição. Ou seja, uau, ela explodiu mesmo. Mas, enfim, eu quero ir para o início da publicação, que essa foi a primeira obra que ela publicou, que ela foi rejeitada por todas as editoras. E é curioso pensar, porque antes disso ficar mais formal aqui, embora esteja num ambiente mais informal, mas antes da gente até começar essa gravação, a gente estava num bate-papo com quem chegou antes, e a Maria de Fátima estava falando, né, sobre uma disciplina que a gente faz juntas, inclusive, e que a nossa professora pediu para que a gente assistisse Mary Shelley, né, e conta um pouco a história da escritora, e como ela teve dificuldade também com o mercado editorial daquela época. E a Rupi também teve em 2017, né, na verdade ela começa desde 2014 as tentativas de publicar, e as mulheres, elas recebem muitos nãos há muito tempo, né? Enfim, para terminar a história da Rupi, né, dessa saga de tentar publicar a sua primeira obra, ela foi rejeitada e aí ela resolveu que ela ia se autopublicar. E o self-publishing no mercado editorial mundial é algo que tem um impacto negativo, digamos assim, né? Isso pode gerar impacto negativo. Do tipo, até no meio acadêmico brasileiro, digamos assim, quando você se autopublica, você paga para publicar o que você escreveu, você já fica assim, né? Não sei se é bom. A pessoa está pagando para se publicar, enfim. E isso é até um outro tapa na cara quando a gente vai conhecer a história dela, porque quando ela resolve se autopublicar, é porque ela não estava sendo levada a sério. Não sabemos direito, né, por que exatamente. Tá? A gente tem alguns guesses aí, né? A gente pode chutar o porquê, mas, enfim, ela foi lá e, bom, não estão me levando a sério agora. Eu não tenho nada a perder, então, porque se eu me autopublicar e não me levarem a sério também, eu não vou ter saído do mesmo lugar que eu estou, né? E ela apostou, ela conseguiu, e, bum, teve uma recepção calorosa, e subiu logo para o primeiro lugar na lista dos mais vendidos do The New York Times, e ficou nessa lista dos mais vendidos por mais de um ano, né? Mas, enfim,
o que eu acho de mais fascinante na obra dela é a multimodalidade e a representação da nossa realidade local. Né? Multimodal por quê? Porque o que faz a obra dela inteira são inúmeros fragmentos, né, que se encaixam enquanto imagens, versos livres, prosa, dramatização feita por ela própria. Ela é o seu próprio canvas, né? Ou seja, ela tem um tour mundial, por exemplo, que ela recita os próprios poemas e é uma coisa lindíssima. Eu vou até deixar um link para vocês aqui de um vídeo do TED Talks, eu acho que ela foi. Eu até compartilhei com a Cris esse vídeo, e é lindíssimo. Tem legenda em português, ela está recitando em inglês, tá? Mas tem a legenda em português. Acho que vale a pena vocês assistirem depois que a gente terminar aqui, tá bom, gente? Não vai assistir agora. Mas, enfim, são esses fragmentos, né? E até nesse momento em que ela sobe ao palco para recitar sua poesia, todos os elementos que acompanham fazem parte da obra e que faz dessa obra um todo, né? Então, até a escolha do figurino dela é muito representativo. Ela hoje, na verdade, ela deu uma entrevista para Emma Watson sobre a trajetória dela e esses tours que ela faz, né, mundialmente, e ela disse que ela está usando estilistas indianas e que faz parte do pacote total. Por quê? Porque ela nasceu na Índia. Ela se mudou para o Canadá quando ela tinha 3 anos de idade. Então, o pai dela era um refugiado e levou ela para lá. Então, ela é de origem indiana. Então, ela faz esse quebra-cabeça, né? Tem esses fragmentos que faz aquilo tudo um todo. E, além disso, né? Além do figurino e tal, tem as postagens no Instagram. Ela ficou conhecida como uma Insta Poet. Então, um poeta do Instagram. Ela começa lá, ela foi deixando fragmentos, né? Ela foi deixando alguns poemas no Instagram. Ela começou a ter mais visibilidade pelo Instagram. E a partir da visibilidade que ela conquistou nessa rede social, é que ela resolveu investir numa autopublicação, né? E aí, eu também a considero local, por quê? Porque, embora o lugar dela de fala seja de uma indiana que se mudou para o Canadá com 3 anos de idade, né, filha de refugiado, porta-voz de uma cultura que é hostil com as mulheres, né, e isso é marcado até nos aspectos linguísticos, né, adotados na escrita dela, porque se vocês observarem, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas tudo na capa, aqui no finalzinho, tudo que ela escreve aqui dentro, tudo está em lowercase, minúsculas, né, em letras minúsculas. Ela não usa letra maiúscula em momento algum. E, além disso, a pontuação do texto dela é elementar, assim, só tem ponto final, não tem vírgula, não, porque ela se apropria do Punjabi, acho que é assim que fala, né? O Punjabi, que são aspectos linguísticos adotados de uma língua lá da Índia mesmo. Então, ele não, ou Punjabi, eu não sei direito como que se pronuncia. Então, ela traz esses aspectos do Punjabi, ou Punjabi, para o inglês. Ela publica em inglês, então, mas ela traz esses aspectos linguísticos de uma língua da Índia e transforma isso também como um elemento da arte dela, né? Então, ela traz esses aspectos do que é mais local para ela, mas ela expressa temas e dilemas globais do universo feminino. Por isso, local. É local, mas é global. E para mim, essa autora ela consegue dialogar muito bem com a esfera globalizada de um mix digital versus in-person, né? Ela é uma Insta Poet, né? Que é como ela ficou conhecida pela plataforma do Instagram.
Então, ela soube driblar o mercado editorial e ela conseguiu falar sobre feminilidade, dor, amor, rupturas e cura. Né? Ela é declaradamente feminista. A autora, ela nos traz um viés que enxerga a dor, a força, a resistência, a resiliência, a beleza de ser mulher, né? E ela faz tudo isso numa viagem para dentro, que traz o que há de mais visceral com uma delicadeza e uma simplicidade muito impressionante para mim, né? Bom, os versos livres dela, a linguagem simples, a pontuação elementar, tudo isso me lembra muito o que o Hemingway fazia e dizia, né? Make the most out of the least, que seria tirar o máximo proveito do mínimo. E para mim a Rupi consegue fazer isso. Então, o que leva, tudo isso leva a obra dela num movimento poético que democratiza o acesso à sua arte engajada, que não curiosamente, né, ela conseguiu se tornar uma best-seller. Então, esse aqui é só a primeira obra dela publicada, mas ela já tem outra. E pela entrevista que eu assisti, que ela deu para Emma Watson, foi que ela está trabalhando em peças também. Enfim, é isso. Eu quero ler agora um poema de cada parte dessa obra dela. Eu vou explicar um pouquinho como que é essa obra. Como eu disse para vocês, como é multimodal, é uma linguagem multimodal, há desenhos aqui dentro, né? A ilustração foi feita por ela mesma. Então, ela já tinha também essa prática de desenhar desde pequena, e ela até disse nessa entrevista que eu já mencionei que os desenhos vieram antes dos poemas. Isso é muito legal, né? Então, ela explicou que quando ela foi observar os desenhos com os poemas, os desenhos de muito antes com os poemas, ela percebeu que aquele sentimento, aquilo que ela expressava, já acontecia há muito tempo. E aí ela conseguiu casar com os poemas dela, né? Essa obra aqui é dividida, então, em 4 partes, né? As 4 partes são a dor, o amor, a ruptura e a cura. E eu vou tentar ler um de cada, mas eles são bem curtinhos, então dá tempo, tá? Eu vou ler um de cada aqui. E se eu pudesse, eu lia o livro inteiro para vocês, viu? Porque eu gostei muito dessa obra aqui. Para vocês terem uma noção, aqui nós temos 203 páginas. 204 páginas, né? Eu sentei numa sentada, eu devorei esse livro, assim, porque, embora sejam muitas páginas, são poemas curtos, e fica um em cada página, né? Então, e vem junto com a ilustração. Então, eu vou ler aqui para vocês da parte da dor. Esse poema não tem nome, tá? Você me diz para ficar quieta, porque as minhas opiniões me deixam menos bonita. Mas eu não fui feita com incêndio na barriga para que pudessem me apagar. Não fui feita com leveza na língua para que fosse fácil me engolir. Fui feita pesada, metade lâmina, metade seda. Difícil de esquecer e não tão fácil de entender. Eu vou agora para aquele primeiro poema que eu li para vocês, que foi o primeiro que eu tive contato, é da parte do amor. E eu vou ler mais um da parte do amor para vocês. Então é esse aqui, ó. Super curto, muito parecido com o que a gente já falou naquele varal de poesias de poemas epifânicos, né? Ou haikais, poemas curtos. Então esse aqui, para mim, foi bem significativo. Veja se faz sentido para vocês também. É a sua voz que me despe. E aqui tá a ilustração. Não sei se vocês conseguem ver. Não? Aqui. Agora eu vou para outra parte.
Vocês podem ver que eu marquei vários, né? Não sei se vai dar tempo de ler todos, mas eu vou ler um agora da outra parte do livro, que é a parte da ruptura. Aqui. Eu não fui embora porque eu deixei de te amar. Eu fui embora porque quanto mais eu ficava, menos eu me amava. E agora eu vou para outro, que é da última parte do livro, que é a cura. Deixa eu achar aqui para vocês. Esse aqui é ótimo. Eu adorei. Olha só. Da próxima vez que ele comentar que os pelos das suas pernas cresceram de novo, lembre-se, garoto, que o seu corpo não é a casa dele. Ele é um hóspede. Avise que ele nunca deve passar por cima das boas-vindas de novo. E para fechar, eu vou ter que ler mais um desse aqui. Só um pouquinho. Esse aqui, na verdade, eu gostei muito mais desse último poema que eu vou ler para vocês em língua inglesa, tá? Ela publica em língua inglesa. Eu gosto mais dele em língua inglesa, mas eu vou ler para vocês em português, tá? Eu tenho o PDF dele todinho em inglês, então quem lê em inglês, eu posso passar o PDF para vocês se deliciarem com Milk and Honey, tá bom? Então, para terminar, o nome desse poema é Mulheres de Cor. Nossas costas contam histórias que a lombada de nenhum livro pode carregar. Mulheres de Cor. E é isso, esse era o meu sharing de hoje, meu compartilhamento. E aí a gente quer abrir agora para um bate-papo mesmo. E feel free, sejam livres, podem conversar com a gente, tá? Alguém gostaria de comentar? Perguntar? Tenho que comentar, pelo amor de Deus. Eu gostei muito quando a Jordana falou assim, né, da beleza da mulher. Então, até a Cris, que conhece mais os meus poemas, né, eu falo muito disso, né? Eu falo do corpo da mulher, porque não tem coisa mais bonita, né? Acho que a mulher, a poesia, né? E é por isso que eu escrevo, né, muito assim sobre o corpo, né? O corpo feminino, o corpo amado, o corpo não amado, isso não importa, né? Se é magro, se é gordo, se é de cor, né? Então, assim, a beleza da mulher e a poesia, Jesus amado, não tem o que comentar mais. Nós, mulheres, somos poesia. Ah, com certeza. E se me permitir, depois eu quero ler a minha poesia. Eu também, assim, eu fiquei muito encantada quando a Jordana me apresentou essa autora. Eu tinha ouvido falar vagamente o nome, mas nunca tinha lido nada. E eu fiquei impressionada, porque eu gosto muito dos poemas epifânicos, eu gosto muito de haikais. E eu estava até achei um aqui da Matilde também, um haikai. E o haikai, ele tem, né? A Jordana leu aí, para mim, todos eles são muito epifânicos, Jordana. Até um pouquinho mais, os poemas um pouquinho mais extensos também são epifânicos. E eu estava pensando aqui, né? A Matilde não tem essa epifania tão presente no poema todo, mas eu acho o final dos poemas da Matilde muito epifânicos, porque eles acabam abruptamente com uma imagem que não tem nada a ver, parece, aparentemente, com aquilo que ela disse anteriormente, mas eles acabam meio tão assim, inesperadamente, que quando eu leio me deixam em suspense. É como se ela me deixasse sem um chão, porque tá sem sentido ali, né? E
Essa autora indiana, eu fiquei encantadíssima com o vídeo. Vejam o vídeo que a Jordana postou aí, o link. Ela é um encanto lendo os poemas. Ela toda é uma poesia. Isso que a Anne falou, né? Como o corpo pode ser poético, a voz pode ser poética. E ela é um estrondo de poesia. É verdade. Acho que o Fê tinha ligado o microfone dele, ele queria falar alguma coisa, Fê? Eu tinha mesmo que comentar. Boa noite para vocês. Desculpa. Agora estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não. Parece que seu microfone fica ativando e desativando, assim, sabe? E agora? Agora tá ouvindo? Isso, pode continuar falando. A internet está um pouco aqui. Primeiro, dizer que eu estou feliz, eu acho que só estão os poucos garotos que estão aqui, né? Meus tantas mulheres. Isso já é muito. Agora você saiu e agora nesse live, a maioria. Mas me sinto honrado, primeiro, porque eu estou reencontrando mulheres na minha vida, que as mulheres sempre tiveram uma participação muito grande na minha história, nas andanças que eu tenho. A Jordana, que é uma professora muito grande. A Cris, que foi minha professora duplamente, não quero nem comentar. Parabenizar, a declaração de vocês foi linda, as autoras estão pesquisar bastante, vou anotar com mais cuidado, porque a gente fica... Eu preciso anotar os nomes direitinho, que eu estou ficando meio esquecidinho, mas tudo bem. Eu poderia falar de diversas autoras que eu conheci ao longo do meu caminho, como pelo eu conheci como Moacir, por exemplo. Poderia falar da Amora, que é a Amora Moreira, para quem não sabe, é uma escritora trans, que esteve no 2016 no Varal. Poderia falar dela. Só não vou falar de cartas portuguesas, Cris, porque a autoria até hoje não se sabe de quem, então não vou conseguir citar da maneira que eu gostaria, mas todo mundo sabe que Cartas Portuguesas virou minha obra favorita. Mas quem me conhece sabe que eu procuro trazer pessoas que tenham com assim, os meus laços, né, por exemplo. E tem duas autoras que eu queria trazer. A primeira é Eneida de Moraes, que é uma autora paraense, uma grande autora, se não é o nome da literatura paraense, enfraquecida. Ela é autora de diversos crônicas juntos, acho muito interessante, ainda mais que ela usou muito do carnaval para fazer crônicas com relação à sociedade, uma autora à frente do seu tempo. Eu vou até disponibilizar aqui um link de um trailer. Vocês estão ouvindo bem? Acho que deve estar caindo, né? Ele está bem truncado, Felipe, aí a gente ouve... É que eu acho que a internet ficou ruim. Deixa eu ver. Mas deixa o link aí pra gente. Deixa o link de um documentário, na verdade é um trailer, um documentário, um conto da Eneida, que se chama Promessa Azul e Branco. Acho que vocês vão gostar muito. Eu infelizmente não consegui achar totalmente disponível, mas eu vou disponibilizar o trailer para vocês verem a sinopse da história. Eu queria dar foco e aí peraí, cadê? Gente, tá horrível aqui, mas tudo bem. Aqui o link, deixei aqui do trailer. Mas de que eu queria falar hoje justamente é de uma autora que eu fui apresentar. Oi? Não tá conseguindo entender? Ai, gente, tá bem. Tá bem ruim, Felipe. Tá. Deixa eu ver se eu... Ai, o pior é que não dá nem pra trocar.
Está bem. Eu vou deixa eu estar aqui. Eu vou tentar. E agora, amigo? Eu tirei a imagem, só para ver. Para ficar só com a voz. Vê se com a voz. Não, tá bem falhando ainda. Conseguiu? Tá melhor? Tá pior? Igual. Para mim tá igual também. Eu não consigo daí entender tudo que você fala, Fê, porque fica tudo cortado. Deu para entender. Gente, a internet. Não, mas só pensar, já que o tá... Hã? Não, fica tranquilo que deu para entender que você quer compartilhar uma escritora paraense, que eu não compreendi o nome, mas que você vai deixar o link aí do documentário para a gente depois assistir. Sim. Mas eu queria dar... Não vou conseguir achar qual da internet que está um pouco ruim. Eu queria falar justamente da Júlia da Costa. Ah, sim. Que é uma autora. Quem é de Paraguá sabe. A avenida tá, não é a rua Júlia da Costa, tá? Por favor. Eu estou falando da autora mesmo. Porque quem é panguara só associa ela à rua, mas não sabe a importância da Costa. Quem foi Júlia da Costa? Tanto que até foi difícil até para mim, enquanto a gente estava conversando, até achar um escrito que eu pudesse compartilhar com vocês, porque a história dela realmente foi muito apagada. A história dela ela era uma mulher à frente do seu tempo, ela viveu um romance proibido, tipo a Ariana também, viveu um romance meio que proibido. Ela foi mais ousada, ela escondia as cartas delas em árvores, ela arranjou algum jeito de deixar umas cartas escondidas pro Benjamin Corvani. Eu não sei se é o nome dele, mas é Benjamin o nome dele. Mas ela foi casada, viveu parte da vida dela em São Francisco do Sul, que é em Santa Catarina, mas recomendo muito a história dela. Recomendo demais a Júlia da Costa, que também é pessoa. E eu fui apresentado justamente a Fátima quando a gente foi fazer um trabalho sobre autores paranaenses. Então, recomendo. Inclusive, nós fizemos uma edição do Varal de Poesias em homenagem a Júlia da Costa. Não sei se foi na época da Anne, se a Anne estava presente. E nós convidamos um autor que ganhou até o prêmio Jabuti com o romance sobre a Júlia da Costa. Enfim. Não foi da minha época, mas deixa eu aproveitar e falar. Fê, né? Como é que é o nome do rapaz? É Fernando? Felipe. Felipe? Então, Felipe, eu sou autora de um projeto sobre Júlia da Costa. Depois, se você quiser dar uma olhadinha lá no meu Face, tem tudo lá sobre ela. E também aproveitando para falar sobre Mariana Alcoforado também, tenho autoria, né? Eu refiz as 5 cartas de Mariana Alcoforado. O nome da minha coletânea de cartas chama-se Marianas Avessas. Também, se você quiser dar uma olhada mais tarde, tá bom? Fica feito o convite. E são lindas. Eu quero, não conheço ainda. Eu refiz, é a Mariana do século XXI. Passa pra gente, se tem algum link, alguma coisa. Eu quero. Com certeza. E Júlia da Costa também, é um projeto que eu fiz, começou ano passado, né? Eu sou professora do Estado. Aí, em sala de aula, eu fui apontar para os alunos, fui falar sobre a rua Júlia da Costa. Mas fica ali na rua Júlia da Costa. E nisso me deu aquele clique, né? Eu falei assim, mas calma aí, Júlia da Costa, né? Não é só uma rua. Aí foi que começou toda a ideia do projeto. E foi assim, uma coisa assim, que tomou uma dimensão tão grande, uma coisa tão grandiosa, que tem projetos para 2021 já em cima disso, sabe? Em cima do meu projeto. Então, assim, uma coisa esplendorosa mesmo. Então, assim, Júlia da Costa, para quem quiser também mais informações no Instituto Histórico e Geográfico daqui de Paranaguá, que foi lá que eu fiz toda a pesquisa, né? Agora eu também me preparando para o mestrado, também já estou preparando, né, minha tese, né? Então,
até anotei aqui, as controvérsias, né? Júlia da Costa e as controvérsias entre o que é, entre os fatos e o imaginário, porque ela tem duas vertentes, né? Uma história com duas vertentes. Então, claro que aquela que faz parte do imaginário sempre é melhor, né? Do que os fatos reais. Então, eu busco essas, né? Do imaginário. E como poetisa também, né? Não podia escapar disso, não podia fugir disso, né? Mas tá aí, eu passo para vocês, tá bom? Sim. A Júlia da Costa é uma escritora fantástica, extraordinária. Eu só queria voltar no começo da fala do Felipe, que ele enfatizou que ele é o único homem presente aqui na conversa, né? Como um encontro elas por elas, parece que já isola, né, as mulheres de alguma forma. A gente participou, né, Jordana, não sei se mais alguém está aí, sobre um seminário, Mulheres na Literatura, na História e nas Artes. A Larissa está aí. A Larissa participou, a Larissa Belém. Isso, então a gente participou no final do ano passado. A Larissa Teodoro também. A Larissa está aí, que bom. E eu me lembro que um dos participantes disse assim que ele ficou em dúvida se homem podia apresentar no evento. E aquilo eu achei muito estranho, não sei se você lembra, Jordana, e as meninas lembram, mas né, como assim? É um seminário sobre a representação das mulheres na história, na literatura e nas artes, mas como só as mulheres podem falar das mulheres, né? Ou dessa representação. Cris, o Marlon também tá aí, tá? Ele tá reclamando aqui que ele desculpa, Marlon, é que eu não consigo, eu não sei mexer muito bem no layout aqui da plataforma, então eu não consigo ver todo mundo. Mas como às vezes um projeto como esse causa até uma certa exclusão sem querer, né? E uma outra coisa que eu ia falar é que muitos acabaram me perguntando antes do evento se era alguma coisa relacionada não sei se perguntaram a você, Jordana, mas alguma coisa relacionada à representação de gênero, à crítica feminista. Então, lógico que esses temas estarão presentes em algumas autoras. A Jordana ilustrou aqui uma autora indiana que trata, né, transversalmente um pouco disso e diretamente disso, mas o foco não é necessariamente, obrigatoriamente, a representação de gênero ou crítica feminista, e sim a literatura produzida por mulheres, a literatura de autoria feminina. Isso. Então, em alguns encontros, a gente vai trazer aqui autoras que expressam a relação de gênero, mas esse não é o foco principal. O foco principal é divulgar a mesma literatura de autoria feminina e mostrar como as mulheres tratam dos temas mais diversos que existem, tá? E todo mundo é bem-vindo, inclusive os homens nesse grupo. Com certeza, Cris. E só para complementar, é que o nome Elas por Elas, a gente chegou nesse nome por quê? Porque a gente queria falar de autoras, mulheres, e quem está conduzindo é a Cris e eu. Então, elas, as autoras por elas, Cris e Jordana. Mas não porque é só as mulheres que vão discutir, né? Então, isso já fica posto para que vocês divulguem, né? Para os meninos, para os homens, que eles podem participar sim. Inclusive, eu acho que até pensando por um viés até de engajado, né, na luta pela visibilidade das mulheres enquanto autoras, os homens precisam ser leitores de autoras, né? Então, acho que é muito legal, é muito positivo que os homens participem, né? Nós precisamos nos juntar e não nos separar mais, né? É isso. Legal. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Jordana a respeito da escritora. Eu vi, ela me enviou alguns poemas e algumas ilustrações. Ela tem alguma formação na área de desenho, de gravura, pintura, ou naturalmente isso foi aparecendo
na produção artística dela. Então, Cris, eu não fiz uma pesquisa biográfica tão a fundo assim, né? Mas pelo que eu encontrei sobre a Rupi, me parece que desenhar foi algo desde a infância, né? Eu acho que tem até uma frase emblemática da mãe dela, né? Que ela fala assim, não com essas palavras, vou tentar trazer o sentido, que eu só lembro da fala em inglês mesmo, mas ela diz que ela dá um lápis na mão da Rupi e fala, desenhe o que o seu coração diz, ou expresse o seu coração aqui, alguma coisa assim, sabe? E aí, desde então, ela começou a desenhar. Então, ela, de formação acadêmica, deixa eu até ver se tem aqui na aba do livro dela, mas eu acho que ela não está em nada relacionado a desenho ou design, alguma coisa assim. Eu acho que ela é das letras mesmo, né? Liberal Arts, alguma coisa assim. Mas eu não sei dizer, a gente pode até olhar. Mas ela desenhou, aqui diz o seguinte, ela desenhou até os 17 anos. Em 2009, quando passou a se dedicar mais à escrita e às performances, em novembro de 2014 publicou seu primeiro livro. É o que tem aqui no livro dela. Mas é a única coisa que eu sei relacionada à prática de desenho dela. Não sei se alguém mais conhece ela aí mais do que eu. Pode responder. Eu não conheço muito mais, mas eu conheço ela um pouquinho e até apresentei para o Felipe esses dias, que eu vi um teste meio bobinho na internet. Era para ver qual era o seu signo literário e caiu a Rupi para mim e eu simplesmente adorei. Que legal. Eu apresentei a Melissa está falando aqui que ela é formada em retórica e escrita mesmo, ela não tem formação em desenho. Legal. Já que ficou um pouquinho de silêncio, assim, deixa eu aproveitar, né? Eu não sei, eu sei que não é muito tempo e eu também não vou fazer uma fala muito longa, mas eu acho que, já que a Cris não tocou no assunto, eu acho que eu vou tocar um pouquinho no assunto e trazer uma escritora que eu amei conhecer, que é, inclusive, aquela que eu estou estudando, analisando no meu mestrado, que eu e a Cris temos em comum, que é a Sofia de Mello. E o que me chamou a atenção na Sofia, quando eu li os primeiros contos dela, né, fui apresentada aos contos, foi a forma como ela tratava dos problemas que existem na sociedade em geral, né? E, assim, a Sofia de Mello, ela é uma escritora portuguesa, poeta portuguesa, e ela sempre lutou contra o direito da mulher, e inclusive ela era contra a ditadura do Salazar, que permeava lá, estava reinando em Portugal lá no século XX. Mas, distanciando um pouco do fato da política, e dela ser muito, né, incluída, estar muito dentro da política, eu queria trazer um outro olhar para a Sofia, né, que seria através do olhar que ela traz para a sociedade, que ela fala dos problemas sociais, morais, não só na poesia, como também nos contos. A poesia, a Sofia, na verdade, ela é uma mulher, eu digo, deslumbrante. Tanto a poesia quanto a prosa dela abrange, assim, de tudo que pode ser dito. Como disse o próprio Camilo Peçanha, no poema Branco e Vermelho, ela traz imagens fortes e imprevistas durante a sua escrita. E, inclusive, eu queria até fazer duas interligações com uma poesia dela e com um conto. A poesia seria As Pessoas Sensíveis. Tem como eu ler o poema? Então tá. As pessoas sensíveis. As pessoas sensíveis não são capazes de matar galinhas, porém são capazes de comer galinhas. O dinheiro cheira a pobre e cheira a roupa do seu corpo. Aquela roupa que depois da chuva secou sobre o corpo porque não tinha outra. O dinheiro cheira a pobre e cheira a roupa, que depois do suor não foi lavada porque não tinha outra. Ganharás o pão
com o suor do teu rosto. Assim foi nos imposto. E não, com o suor dos outros ganhará o pão. Ó vendilhões do templo, ó construtores das grandes estátuas balofas e pesadas, ó cheios de devoção e de proveito. Perdoai-lhes, Senhor, porque eles sabem o que fazem. Essas duas últimas frases finais da poesia de Sofia foi em um dos encontros que eu tive com a Cris, na minha orientação de TCC no ano passado, que quando ela me falou, aquilo me chocou, assim, deu um entrave, que eu falei, eu preciso ver essa poesia. E pensando um pouco nela, reparei que ela, além de escrachar os problemas da sociedade, jogar na cara da gente um problema social muito grande, dentro dessa poesia que não é tão extensa, ela traz também esse conteúdo em um conto dela, que, aliás, é um dos 4 contos que eu estou analisando no meu mestrado, que é O Homem. Ele é um dos meus contos preferidos dela, e esse conto começa numa tarde de novembro, numa cidade, e ela descreve um homem como um mendigo, mas ele era belo. Ele levava uma criança no colo, igualmente bela. E a certo momento, o homem olha para o céu e se questiona por que o pai o abandona. Ou seja, ela faz essa ligação relembrando a Jesus Cristo, a figura pública de Jesus Cristo. Aí nesse conto é referido também a agitação da cidade que impede ela de chegar ao homem, porque ela queria muito chegar perto desse homem. E numa dada altura, quando ela está quase chegando perto, o homem cai no chão, esvaziando-se em sangue. Aí, no final do conto, a autora acredita que o homem ainda continua andando pelas ruas, pois, apesar do tempo, continua a haver indiferença perante estes casos de pobreza. Então, eu acho muito tocante, porque as pessoas não ligam para o outro, para o pobre, não enxergam, não só o pobre, mas não enxergam o fator social, a indiferença social. Então, eu acho que falar de Sofia é como se você descrevesse todos os problemas do mundo e quisesse arrumar todos esses problemas também. Eu acho que ela traz eu acho que ela é uma escritora que acaba trazendo muita liberdade e muita força na sua poesia. Tanto a poesia quanto os contos, eu acredito que ela é sim capaz de mudar o mundo, e uma das coisas que eu lembro que a Cris falou no dia da minha banca de TCC é que se todo mundo lesse Sofia, com certeza todas as pessoas seriam um pouco melhores, né? Eu lembro, isso foi uma das coisas que me marcou muito. Então eu acho assim que vocês, né, deveriam conhecer Sofia de Mello, uma escritora portuguesa. Ela é uma escritora maravilhosa, como qualquer outra escritora, e ela é muito especial, não só para mim, mas eu espero fazer ela também ser especial para vocês, sabe? Porque ela é uma autora extremamente maravilhosa. Acho que seria isso. Muito bom, Maria de Fátima. Acho que muita gente aqui já conhecia a Sofia por conta da Cris, né? E agora a gente tem mais você para disseminar aí a obra da Sofia de Mello. Eu queria abrir aqui também para a Anne de novo, se mais alguém quiser falar mais alguma coisa e compartilhar alguma autora também, mas eu acho que não é todo encontro que a gente tem uma autora conosco, né, para ler da sua própria poesia para nós. Então, eu convido a Anne novamente para compartilhar com a gente aqui. Tá ótimo, agradeço, né? Já deixa eu agradecer antes, tá? Maria, obrigada pelas mensagens aí, tá? Ela mandou umas mensagens lindas para mim aí pelo chat. Obrigada, Cris, pelo convite. Jordana, né, que nós conhecemos, não sei se ela lembra de mim, mas nos conhecemos muito pouco, né? E espero que tenha mais desses encontros, né? Achei maravilhoso, não queria que acabasse esse. Tá, Cris, me convide sempre, por favor, tá? Eu quero contribuir no que vocês precisarem, tá? Eu tenho também, assim, eu sou autora de muitos projetos, né, de literatura,
A maior parte deles é de literatura, então, assim, quando vocês precisarem, tá? Os meus projetos são todos registrados, mas eu abro, né, para vocês aí, tá bom? Mas, assim, ó, contem comigo mesmo, tá? Eu vou ler, então, uma poesia minha, que eu sei que é a poesia que a Cris mais gosta. Chama-se Vinho. Que de todos os prazeres da vida, meu corpo seja teu vício. Que se embriagues de mim, como o vinho que bebes, me tome a noite toda. Sacie-se de mim, sem culpa me devores. Venha sedento, sou teu cálice, vinho suave aos teus lábios. Da safra desconhecida, da uva que comes, engole por inteira. Dela aproveita cada pedaço, come e bebe, carne e vinho. Faz festa em mim, escorre agora o vinho, delineando o meu corpo. Perco os sentidos. Tua boca insaciável vem procurando cada gota do vinho. Aí, pessoal, para vocês. Lindo! Desmutando aqui para falar, meu Deus do céu, que perfeição, moça. Que bom que gostaram, que bom. Eu acho que você já tinha declamado esse poema num varal, não foi? Porque eu conheço esse poema. É lindo, é verdade. Gente, só coisa linda. Eu vou disponibilizar os links para vocês. Ontem que eu criei, na verdade, uma página, então eu estou mexendo neles, assim, sabe? Tô criando, assim, umas coisas bem legais, sabe? Com figuras, com imagens, assim. Aí quero disponibilizar o link também para vocês das cartas de Mariana Alcoforado, né? No caso eu, né? Mariana as Avessas, tá bom? E o que eu puder contribuir, pessoal, mas assim, contem comigo mesmo. Ficarei triste se vocês não me procurarem, viu? Não, pode deixar que não vamos esquecer de você, Anne. Tá ótimo. E eu agradeço muito a sua participação. E fica também aqui, né? Não para esse encontro, que acho que a gente já vai encerrar por aqui, mas no próximo, se alguém quiser compartilhar uma escrita sua, quiser compartilhar um poema, quiser compartilhar uma história que escreveu, às vezes uma história muito extensa, a gente não tem o tempo necessário, mas se quiser contar, enfim, da sua experiência de escrita, eu acho que isso é bem legal, né? Legal você falar disso, da experiência de escrita, né? Assim, para mim é muito fresco ainda, eu comecei aos 13 anos, né? Mas parei por muitas coisas que foram acontecendo por esse caminho da gente, né? Nossa vida é complicada, né? No geral né? Sim. Então, assim, mas esse resgate, assim, sabe, de quem eu sou hoje, então, assim, me faz chorar, na verdade, mas, assim, para coisas boas, né? Saber aquela pessoa tão malhada que eu fui lá atrás, né? Que não era ninguém, né? Para muitos. Mas, assim, embora hoje eu sendo para mim mesma, tá ótimo, né? Mas, assim... mas, assim... Mas é claro, é bom a gente dividir. Eu adoro dividir as minhas coisas, né? As minhas poesias. Eu tenho contos, eu tenho crônicas, eu tenho haikais. Então, assim, eu tenho muita coisa, sabe? Não é falta de humildade o que eu estou colocando aqui, mas é na intenção de poder partilhar com vocês, tá? Tá. A gente, então, agradece. Fica o convite para os próximos encontros, se alguém quiser compartilhar a sua escrita. E no próximo... será mais ou menos nesse mesmo formato, ou talvez a gente vai aqui, né, Jordana, pensar, e daí a Jordana vai trazer uma outra escritora, eu também compartilhar com vocês a leitura de uma outra escritora, e a gente daí, então, espera vocês aqui no próximo. Aí, só para terminar, Cris, queria aproveitar a fala da Maria de Fátima, que contribuiu bastante conosco hoje, e incentivar todo mundo que pesquisa literatura e autoras para falar dessas autoras aqui com a gente também, né? É muito lindo e muito gratificante ver a Maria de Fátima, por exemplo, compartilhando coisas que foram semeadas pela Cris, por exemplo, né? E que a gente vê florescendo agora, isso é muito legal. Eu não sei se mais alguém gostaria de falar alguma coisa, mas eu queria encorajar também a Cris. Acho que a Lara e Belém quer falar? Não, eu queria só agradecer por esse encontro que vocês estão fazendo. Que saudade dessas duas professoras maravilhosas. E, sei lá, principalmente no momento que a gente está vivendo,
esses encontros, falar de poesia, nossa, coisa mais linda, eu acho que existe no mundo, deixa o nosso coração quentinho e com um pouco de esperança, né? Porque, sei lá, a gente tá vivendo um momento tão ruim e falar de coisa boa é sempre bom, né? Que bom. Só queria agradecer mesmo. Obrigada, a gente que agradece. Agradecemos muito. Eu queria incentivar também, Cris, que você lesse para terminar. Eu também queria ler outro poema aqui, mas você prometeu ler mais um, né, da autora que você trouxe hoje, então a gente gostaria de ouvir mais um poema, e depois eu vou ler um para fechar também. Tem uma companhia aqui, que essa é a minha gatinha, que ela adora uma live, ela participa de todas comigo. Eu vou ler a metade de um poema em prosa, porque ele é um pouquinho extenso. Chama-se Notícias Escrevinhadas na Beira da Estrada. E aí eu vou ler só metade, mas qualquer coisa depois eu disponibilizo ele na íntegra. Não sou de choro fácil, mas um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos me comove. Cromossomas me animam, ribossomas me espantam. A divisão celular não me deixa dormir, e olha que eu moro bem no meio da montanha. De vez em quando vejo passar os aviões, mas isso nunca acontece de madrugada. A noite guarda toda para o infinito silêncio. Vai, passarinho. Soube de uma canção cujo refrão dizia: eu morreria por você. Fiquei pensando que mais da metade das canções do mundo dizem isso, mas eu nunca entendi isso. Negócio de amor e morte, credo. Lá na escola, eles ensinavam que o amor são 7 vidas multiplicadas. Então, acho que o amor é o contrário do fim. Sei lá, o mundo está mudando tanto. Não sou de choro fácil, a não ser quando penso em determinados milagres que ainda não aconteceram. Desculpa que tem uma trilha sonora da chuva aqui no fundo, não sei se ficou muito... Cris, que lindo! Ótimo! O poema dela é lindíssimo. Lindo. Agora, então, a Jordana. Tá, eu vou ler aqui o último para a gente terminar. Eu poderia ficar aqui a noite toda, na verdade, conversando com todos sobre poemas, mas vamos lá, a gente tem que terminar. Quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas, antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como você é forte ou você é incrível. Não porque não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso. Lindo, lindo, lindo. Gente, eu tô com vontade de chorar, pelo amor de Deus. Eu não quero que termine. Ainda bem que tem o próximo, e o próximo, e o próximo. Com certeza. Ai, que tenha mesmo. Foi lindo, gente. Foi lindo o dia da noite de hoje. Lindo, lindo. Parabéns para todos. Ai, obrigada. Foi muito especial pra gente, né, Jordana? E muito. Que bom que vocês estão aqui. E saibam que a gente estava com um friozinho na barriga, né, Cris? A gente ficou o dia inteiro comentando sobre esse momento que a gente ia ter com vocês. E ai, Cris, eu tô nervosa, eu não sei como vai ser. E a Cris, é a primeira live da minha vida. Enfim, foi muito bom, que me senti em casa até, né, Cris? Não é como sala de aula, mas sim, que gostoso. Muito bom compartilhar esse momento com vocês, gente. Muito obrigada. E eu não deixo de ficar vermelha mesmo assim à distância, né? Só deixa eu fazer só mais um comentário, que tem um pessoal mandando chat aqui para mim. Meu nome é Anne Kelly Souza, que estão me perguntando aqui, querem me adicionar lá no Face, tá? É Anne Kelly Souza. Tá? Obrigada pelas mensagens lindas aí que me mandaram. Tá. Obrigada, gente. Tchau para todos. Foi muito bom.
Adoramos. Um beijinho. Beijos a todos. Beijo, Tchau, até o tchau. próximo. Se cuidem, até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau.